Olá, sejam bem-vindos! Essa live vai mexer com você, vai chamando todo mundo. Enquanto eu vou conectando, eu já separei algumas perguntas que você mandou no banner de hoje para a gente estar juntos aqui respondendo, tá? Vai chamando todo mundo, seja muito bem-vindo. Hoje a live é super especial, nós estamos com lives diárias falando sobre como lidar com pessoas. Olá, Cachito, como estás, amigo? Cachito Luna, vamos estar juntos aí em Guatemala, em Sancha, que Deus lhe bendiga, amigo. E a live é sobre pessoas, vamos falar sobre pessoas. E olha aqui, ó, o livro Especialista em Pessoas, em 10 dias esgotou em todas as lojas. Hoje a gente recebeu o comunicado da Editora Planeta que eles tiveram que reimprimir dezenas de milhares de livros para poder mandar para todas as lojas, e você faz parte disso. Esse livro está mudando a vida de muita gente, porque afinal de contas é sobre um assunto que todo mundo quer ser especialista. Quem não quer resolver problema com pessoas, né? Então seja bem-vindo a essa live. Daqui a pouco vai estar conosco Flávio Augusto, um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve. É um orgulho para o Brasil, porque ele está aqui na América, é meu vizinho aqui, construiu o estádio do Orlando City, é o dono do time de futebol, e a gente vê brasileiros se destacando. É muito importante, é muito interessante. Então seja bem-vindo a essa live. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e sobre pessoas. Às vezes você está ferido com pessoas e às vezes você está com problemas financeiros porque não sabe empreender. Às vezes você está sem dormir porque pessoas te feriram, falaram mal de você, você já teve problemas com pessoas. Mas deixa eu falar uma coisa, eu nunca vi alguém que ficou feridinho em casa, eu nunca vi alguém que ficou sofrendo pelos cantos se dar bem na vida. Esse se dar bem na vida é cumprir seu propósito, é sustentar sua família, é ser um exemplo para as próximas gerações, para a sua descendência. Esse se dar bem na vida é você pelo menos ser um pai exemplar para os seus filhos, uma mãe que cuida da família. Ou seja, gente, estou cansado de ver gente só reclamando, gente só falando mal dos outros. Eu fui ferido por pessoas. É lógico, todo mundo foi ferido por alguém, não é só você não. Todo mundo de alguma forma foi ferido, sabe? Todo mundo de alguma forma foi machucado por pessoas. E isso atrapalha várias áreas, sua área emocional, a sua área familiar e principalmente também, que é o assunto de hoje, a sua área financeira, que é o empreendedorismo. Hoje nós vivemos num mundo extremamente capitalista. As pessoas te julgam. Não deveria ser assim, pessoal. Não estou falando que é o certo. Estou falando como é. As pessoas te julgam pelo que você tem, pelo carro que você chega, pela roupa que você usa, pela foto que você posta. É assim ou não é? Vamos ser sinceros. Então, no mundo que é capitalista, que você é mensurado pelo que tem, pelo que compra, você não acha que chegou a hora de você, pelo menos para ser uma referência, para as pessoas começarem a te escutar, porque muita gente não te escuta porque ainda não viu resultados na sua vida. E se você parar para pensar, até na parte, falando biblicamente, né, a Bíblia diz assim, ó, a árvore se conhece pelos seus frutos. Você vai ser conhecido ou reconhecido pelos seus resultados. Flávio já está conosco, vou chamar, porque hoje é um dia muito especial da gente falar sobre empreendedorismo, falar sobre vencer na vida, mas da maneira certa, da maneira que dá resultado. Flávio, tudo bem? E aí, tudo bem? Boa noite a todos. Que prazer, obrigado por ter aceitado estar com a gente. Estou ajeitando aqui minhas coisas aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Tudo bem? Ó, tudo bem. Você sabe que eu já te acompanho há muito tempo e eu estava falando pro pessoal que, apesar da vitória ser sua, né, de tudo que você conquistou, tudo que Deus te permitiu conquistar e ter, mas os brasileiros ganham muito com isso. Porque hoje a gente tem um brasileiro que nos representa, não no futebol como jogador, mas como um empresário, como alguém que emprega muita gente, alguém que construiu algo relevante fora do Brasil. Então, para o Brasil, ter você é um orgulho, é muito bom. E você tem ensinado milhares de pessoas, tem ajudado muita gente. Eu já fui muito ajudado por você. Hoje eu até te mandei no WhatsApp aquele print da parte do meu livro, de um post seu do ano passado que me ajudou muito, porque eu estava no meio de um monte de ataque
de hater, coisinha boba, que a gente fica assim, puxa, a gente está ajudando as pessoas estão atacando, e você botou a foto do Totó, né? Todo quietinho, depois um bulldog babando com o celular na mão. Esse é o Totó com o celular na mão. Rapaz, aquilo ali me ajudou. Então você não tem nem ideia do quanto você ajuda as pessoas, sendo referência no que você faz e com geração de valor, com meusucesso.com, como isso tem ajudado a gente. Agora saiu o Powerhouse aí, como isso tem ajudado a gente, empreendedor. Eu empreendo há pouco tempo, né, em relação a você, tem 4 anos que eu sou um empreendedor. Eu já fui empresário antes, mas não empreendedor. Eu abri uma empresa, abri um CNPJ e me tornei um empresário. Eu achava que isso era suficiente. Então, seja bem-vindo. A gente vai falar sobre vários assuntos hoje, propósito, como lidar com pessoas dentro do empreendimento. Mas já passo a palavra para você saudar o povo aí. Obrigado, Thiago. Um prazer. Prazer. Quero aproveitar e mandar um abraço para todos que estão aqui com a gente. Esse horário, 10 horas da noite aí no Brasil. Você tinha outras coisas que você podia estar fazendo e resolveu estar aqui nos acompanhando. Então, para mim, é um prazer. Muito obrigado. Me sinto prestigiado. E para mim vai ser um prazer falar sobre pessoas, falar sobre relações humanas. Quero te parabenizar pelo lançamento do seu livro, né? Especialista em Pessoas. Está aqui na minha mesa, aqui na minha frente. Obrigado, obrigado. Parabéns. Então, aí, estou à disposição, Thiago. Vai ser um papo bom. É até legal que você está citando aí, quando você fez a citação desse meu post no seu livro. A gente ainda não se conhecia. É verdade, né? A gente não se conhecia, hoje a gente já faz algum tempinho que a gente se conhece, é sempre muito bom conversar contigo. E vai ser legal compartilhar essa nossa conversa com essa turma que está aqui nos acompanhando agora. Olha só, hoje a gente recebeu 624 perguntas. Para responder em uma hora. Às 4 da manhã. Muita gente, 624 pessoas mandaram perguntas hoje. Eu abri uma caixinha de perguntas para faça a sua pergunta. Claro que a gente vai selecionar as 5 aqui, 6 que dá para responder. Mas a primeira pergunta é minha. Eu tive muita dificuldade de lidar com pessoas no processo da minha vida para chegar até onde eu estou. Formar equipe, aí tem aquela pessoa que você investe para caramba, o cara desaparece. A pessoa que você dá a tua vida e depois ele vai trabalhar com outro que não fez nada por ele, você que investiu nele. Já tive pessoas que falaram mal de mim pelas costas, gente que batia nas minhas costas falando, pô, gosto muito de você, atrás falava mal de mim. Como o Flávio Augusto, para construir esse império, para construir tudo que você tem, você deve ter passado algumas poucas e boas com pessoas, imagino eu. Como é que você lidava com pessoas ou lida até hoje? Tem uma diferença do Flávio Augusto de 10, 15 anos atrás, 20, quando estava começando, e o Flávio Augusto de hoje, ou você sempre lidou bem com pessoas? Então, tem muitas diferenças, não? Cabelo branco, umas ruguinhas aqui. Eu tô com 4,8, né? Tenho 48 anos de idade já. Tô quase na terceira idade já, né? Eu tô com mais cabelo branco que você e tô com 39. Tem alguma coisa errada comigo. Mas tem muitas coisas boas também que a experiência nos traz, que a maturidade nos traz. A maturidade nos faz... na realidade, a nossa maturidade não altera as pessoas. Né? As pessoas continuam sendo as mesmas pessoas, mas a nossa maturidade altera como a gente reage às pessoas. Ela altera também qual é a expectativa que a gente cria com as pessoas. Expectativa é muito importante. Eu vou anotar algumas coisas, tá? Eu colocaria tanto expectativa quanto como a gente reage. Porque, assim, é muito importante a gente ser capaz de ser maduro para controlar as nossas reações. Porque as nossas ações é mais fácil, porque você planeja. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você planeja, vou falar esse texto, vou fazer essa abordagem, vou falar com fulano. Você planeja a sua ação. Mas a reação é quase que um instinto. Então, o cara pisou no teu pé. Qual é a tua reação? Não é? O cara foi grosseiro com você. Qual é a tua reação? O cara não foi leal com você. Como é que você reage a isso? Então, no fundo, a gente tem que amadurecer para poder reagir de uma maneira mais produtiva. Existem, assim, para cada... muita gente fala que para cada ação existe uma reação. Na física é assim, mas com pessoas não é assim. Para cada ação tem milhões de reações que você pode ter.
Uhum. Então, você pode ter a reação A, B ou C. Vamos supor, A, você vai dar um soco na cara do indivíduo. Na B, tu vai xingar ele. Na C, você vai só se calar. Na D, você vai ter... Enfim, são milhares de possíveis reações. Opa, voltou aqui. Quase sempre você vai ter frações de segundos para decidir O que que vai reação fazer? você vai ter. Você vai ter frações de segundos. Lógico. E aí o grande lance é o seguinte, é você ter a capacidade de ter assertividade para você, em frações de segundos, já reagir de uma maneira produtiva. Uhum. Porque de uma maneira, é possível que você coloque tudo a perder numa reação. E até às vezes uma reação aparentemente boa. Por exemplo, você está numa mesa de negócio, o cara te propõe algo muito bom e você, na empolgação ou nesse instinto, né? O ser humano é muito instintivo, fala, não, vamos fazer. Agora você falou que vai fazer, o outro lado acreditou, mas você nem analisou, você nem levou para a sua equipe dar uma olhada no projeto, você só queria sair de uma situação difícil naquele dia e acabou se comprometendo por 10 anos. Ou seja, até porque aparentemente é bom, o impulso, ou seja, essa reação, ela pode te levar para uma furada. E a gente tem vários exemplos de pessoas que na reação perderam seus negócios, na reação perderam o seu casamento, na reação perderam o seu bom nome. O seu bom nome. Falando disso... Tem um caso clássico, que é uma história verídica que eu vou falar aqui. Uhum. Nunca falei ela em público, inclusive. É uma história verídica. Eu não posso falar o nome da pessoa, mas é um caso de um policial militar que um belo dia um amigo dele chegou para ele e falou assim: pô, cara, você tá arrebentando, hein, cara? Pô, te vi lá no motel. Te vi lá no motel. Você estava lá no motel, eu vi lá. Você estava lá, né, cara? Pô, você não é mole, hein? Aí o cara falou para ele: como assim, cara? Não estava em lugar nenhum, não. Não, cara, te vi, cara. Você não tem lá um carro, aí descreveu o carro. Você não tem lá um Gol azul? Não tem um adesivo lá atrás, assim, escrito tal coisa? Pois é, cara. Teu carro tá lá, cara. Ele falou: não, cara, eu não nem vim de carro hoje, né? Aí ele voltou para casa pensando o seguinte, cara, que a mulher dele foi no motel. Né? E ele tinha certo. Estava lá, no caso, o cara viu. E aí ele chegou na casa dele e deu um tiro na cabeça da mulher. Entendeu? Caramba. E depois ele ficou sabendo da história. Que a mulher foi levar as crianças na escola, que aí o carro furou o pneu, e ela ligou para o irmão dele para ajudar ela. E aí o irmão dele falou: pega meu carro, vai para casa que eu vou aqui, eu conserto. O irmão pegou o carro dela. Caramba. E deu uma passadinha no motel. Olha só. E depois que ele soube da história, já estava feito. Então é uma história trágica, é uma história que não tem final feliz, mas fala de alguém que teve reações, teve uma reação impulsiva e concluiu coisas que tudo parecia, mas não era. Parece, mas não é, sabe? Aquela coisa que parece, mas não é. Parece, mas não é. Então, a relação humana, a relação entre pessoas, ela nos exige reagirmos. E, como eu falei, para agir você planeja, para reagir você não planeja. E aí, ou seja, como você reage pode fazer muita diferença. Você acaba com o teu casamento, acaba com a vida de outras pessoas, você acaba com o teu negócio. Então, que é importante como você pode reagir às coisas. Não, isso aí é formidável, né? Isso aí ou seja, por impulso, quantas pessoas perderam a liberdade? Esse cara perdeu a liberdade e vai ter que para sempre conviver com essa culpa, né? Por um impulso. Então, primeiro, controle seu impulso através da maturidade. Segundo, Flávio, me diz uma coisa. Expectativa também, que a gente tinha falado. Expectativa, verdade. Tem até uma frase nesse livro, Flávio, que eu falo o seguinte: quanto menos expectativa nas pessoas, menos frustração. Menos frustração.
Sobre isso tem um negócio da introdução aqui muito legal, que é o seguinte, ó. Eu invisto em pessoas diariamente, mas eu nunca espero nada em troca, ou seja, eu não crio uma expectativa. Você pode investir na bolsa de valores esperando o retorno, mas no caso de pessoas, criar expectativas pode afundá-lo num poço de decepção. Então, assim, não dá para colocar expectativa alta em pessoas, porque você nunca sabe para onde elas vão. Claro que a gente sempre espera o melhor das pessoas, né? E principalmente das maduras, das que estão do nosso lado sonhando com a gente. Então, pessoas... mas aí, Thiago, existem várias coisas em relações humanas que elas têm aparência de contradição. Uhum. Elas parecem ser contraditórias, mas elas não são contraditórias. Na realidade, elas funcionam dessa forma mesmo. No entanto, a aparência de contradição, ela deixa as pessoas muito confusas na hora de gerir seus sentimentos, na hora de tentar gerir pessoas. Por exemplo, isso que você falou sobre não criar expectativas sobre as pessoas. Olha como parece contraditório. Você não cresce sem pessoas. Claro. Então, volta à primeira pergunta que você me fez. Né? Eu abri uma escola de inglês em 1995. Era eu, mais 39 pessoas que eu liderava no meu time. Entre vendedores, professores administrativos, pedagógicos, professores, enfim, entre tudo. E eu praticamente gastava 100% do meu tempo naquela escola. Era uma escola, ficava no centro do Rio de Janeiro, você era carioca, né? Ficava ali na Rua da Alfândega, na esquina com a Avenida Rio Branco. Eu trabalhei na Buenos Aires, muito. Do ladinho da Buenos Aires. Do lado. Bem do ladinho da Buenos Aires. Do lado do prédio da CBF, ali na Rua da Alfândega. 437 metros quadrados, 40 pessoas contando comigo, a equipe tinha. Tá? E eu, cara, chegava lá 8 horas da manhã e ficava até 8, 9, 10 horas da noite todos os dias. Aquilo ali consumia 100% da minha energia. Aí, eu abri a segunda escola. Foi em São Paulo, 8 meses depois. A segunda escola foi numa outra cidade. Tá? Ficava em São Paulo. Então, agora, eu tinha 2 escolas. Essa segunda escola, que se tornou maior do que a primeira escola, ficava na Avenida Paulista. E eu tinha lá um time de umas 60 pessoas trabalhando. E eu gerenciava essas 2 escolas. E agora, as minhas mesmas 24 horas... Tinha que dividir. Do dobro da minha responsabilidade, talvez um pouco mais do que o dobro, porque só de aluguel, condomínio e IPTU eu assumi $16 mil em 1995. Muito dinheiro. Ou seja, podia dar tudo errado. Então eu tinha que cuidar daquela segunda escola. Só que 4 meses depois abri a terceira, depois abri a quarta. Em 3 anos, eu abri 24 escolas próprias. Em 12 ou 15 diferentes cidades do Brasil. Nas mesmas 24 horas. Por fim, em 2013, eu vendi essa empresa com 396 escolas. Uau! E 10 mil funcionários. E as mesmas 24 horas. A questão é, como pode ser possível você, não estando em todos os lugares ao mesmo tempo, e tendo as mesmas 24 horas, você dar conta de gerenciar uma estrutura tantas e quantas vezes maiores do que aquela primeira que eu gastava. Equipe, pessoas. A palavra que resume é pessoas. Tá. Gestão de pessoas é a única possibilidade, a única maneira possível de você ampliar a sua presença, você enxergar através dos olhos de outras pessoas e ter a lealdade dessa pessoa para seguir a tua diretriz e você ter a confiança nessas pessoas e dessas pessoas para poder liderar um processo como esse e, ao mesmo tempo, não criar expectativas sobre elas, como você falou. Olha como é que parece ser contraditório. Como é que você pode não criar expectativa sobre algo do qual você depende para você crescer? Eu faço uma observação. Eu concordo, por exemplo, é impossível você não colocar expectativa em certas pessoas. Minha esposa, eu coloco expectativa. Meus filhos, eu coloco expectativa.
Mas eu acho que no questão de trabalho, me corrija se eu estiver errado, porque você tem muito mais experiência nessa área, eu acho que a nossa expectativa ela fica no trabalho da pessoa e não na pessoa. Porque você sabe, se aquele gerente sair, o processo está montado, você bota outro gerente. Então, a tua expectativa é no resultado ou no trabalho do Marcelo, por exemplo. Um exemplo. Você está esperando, a expectativa é no trabalho dele, não nele. Porque se ele sair, rapidamente você trabalha atualmente, bota outro e continua. É mais ou menos isso ou não? Não. Você bota a expectativa na pessoa. Tudo na pessoa, cara. Uhum. E olha só. Como é que você lidou com as frustrações das pessoas que... Isso. Olha só. Eu não estou discordando da sua frase, não. Não, ótimo. Não, Da e a frase... Não, olha que interessante. Estou discordando. Ao contrário, eu estou concordando. Uhum. E ainda estou dizendo que quando eu coloco isso, parece contraditório, mas não é contraditório, porque aí tem um paradoxo de liderança. É um paradoxo que eu acredito. Só uma coisinha. A frase é aberta. Ela fala o seguinte: se você colocar expectativa nas pessoas, você vai num poço de decepção. Porque você se decepciona com as pessoas que falham contigo. Então não é uma frase fechada, não é uma verdade. Não, mas eu vou te falar. Eu acho que a maturidade está em justamente você ser maduro na hora de botar a expectativa. Deixa eu dar um passo atrás para a gente falar de expectativa de uma maneira mais interessante. Tá? Nessa questão da expectativa, quando você lida com pessoas, você tem por exemplo, o famoso positivismo barato. A pessoa vai começar um negócio, ela pensa assim, cara, vai dar tudo certo. Amigo, não vai dar tudo certo, vai dar um monte de coisa errada. Esse pensamento, vai dar tudo certo, que as pessoas acham que é fé, entendeu, cara? Vai dar tudo certo. Ela se prepara para os problemas. Ela cria uma expectativa errada nas pessoas. E, de repente, a pessoa ela tem uma fé e acha que vai dar tudo certo. E aí alguma coisa dá errado, ela já começa a ficar decepcionada até com a fé dela, entendeu? Porque ela criou a expectativa errada. Total sentido. O que eu quero dizer é o seguinte: no final vai dar tudo certo. Se não der certo, é que não chegou ao final ainda. Em outras palavras, até você ter um sim, você vai passar por muito não. Vai dar um monte de coisa errada. Então, criar a expectativa errada é muito sério. Não é só em cima de pessoas. Aí, de repente, você pensa assim, não, o fulano, você contrata um vendedor, não, é um excelente vendedor, ele vai ter dificuldades. Ou esse cara, ele tem uma ambição maior do que o teu projeto. E o teu projeto não vai caber na ambição dele. Aí ele vai procurar um outro lugar e você vai ficar decepcionado. Você esperou dele uma lealdade como se fosse desleal ele procurar o que é melhor para ele. Isso é absolutamente normal. O que acontece? Agora voltando na questão de pessoas, a liderança sobre pessoas é uma liderança na pessoa. Eu não estou dizendo que essa é a forma única de se trabalhar, isso é o certo e o resto é errado. Estou me referindo ao meu jeito de trabalhar. Claro. Né? Eu sempre apostei muito em alianças. Sempre apostei muito em lealdade. Sempre apostei muito em apostar em pessoas. Sem medo da decepção. Porque o cara que, eventualmente, por medo de decepção, ele não aposta em ninguém, não acredita em ninguém, ele talvez até não seja decepcionado, não se decepcione nunca. Mas ele nunca vai viver uma aliança forte com alguém. E só foi possível construir o que eu construí em pouco tempo porque eu criei alianças com pessoas. Porque eu investi em pessoas, porque eu formei pessoas. Nesse meio do caminho, tive decepção, pessoas me traíram, pessoas mentiram, pessoas foram injustas, pessoas tentaram me dar punhalada pelas costas. Tudo isso faz parte da estatística. Mas é assim, ó, se eu investir em 10, vamos supor que seja essa estatística. Eu investi em 10 e um deu certo. Beleza. Os 9 fazem parte do processo. Dos 9 estão que mentiram, que não foram leais, os que me deram a punhalada pelas costas, os que me roubaram. Tem de tudo nessa. Agora, aquele um faz tudo compensar. Aquele um que você apostou e que deu certo, aquele um te dá todo o retorno e faz tudo compensar. E nessa história desse 10 para 1 aí, eu tive que formar muitas pessoas, né?
Formei muitos gerentes comerciais, diretores operacionais, coordenadores de ensino. Ou seja, toda uma organização que hoje tem 10 mil pessoas, e em cargos executivos tem pelo menos aí uns 800. E desses 800 tem pelo menos aí uns 10 top diretores. Esses 10 top diretores são pessoas que trabalham comigo há 20 e poucos anos. 25 anos. Pessoas que têm uma vida trabalhando comigo. E que se tornaram meus amigos, se tornaram pessoas leais, pessoas fechadas. E com essas pessoas é possível você construir algo grande. Então, assim, a minha relação, eu sempre falo que a minha relação ela não é relação profissional, porque eu não acredito em vida profissional, vida pessoal, vida amorosa, vida... Eu tenho uma vida só, minha vida é uma só. Eu sou só uma pessoa, entendeu? Aí também. Então, essas pessoas são pessoas com quem eu me relaciono, são pessoas que eu tenho confiança. Agora, isso se constrói ao longo de muitos anos. Agora, olha que engraçado. A gestão da expectativa, que você se refere nessa frase, e que eu concordo, a gestão da expectativa, ela tá assim, ó. Como eu não sei dos 10, quem vão ser os 9 que vão dar errado e o 1 que vai dar certo, a minha expectativa não é com o João, nem com o José, nem com o Joaquim. Eu não dou nome para a minha expectativa. A minha expectativa é de encontrar esse 1. Se não for o João, vai ser outro. Se não for o Joaquim, que pena. Eu gostaria que tivesse sido o Joaquim. Apostei nele, investi nele, mas que pena. Teve muita gente que começou comigo, Thiago, só para concluir, que foi embora depois. Claro. Não acreditou no projeto, que achou que não ia dar em nada. Esse cara certamente se arrependeu depois. Mas essas pessoas todas estavam era 9 entre 10. É tipo aqui, né? A semente, você joga a semente, parte cai na beira do caminho, parte cai na rocha, e algumas caem em terra fértil, por aí vai. É isso aí. Você sabe que eu sou um cara de fé, né? E eu tenho um verso da sabedoria milenar, que alguns conhecem como a Bíblia, que chama muita atenção, que fala sobre isso que você falou, da gestão da expectativa. Por exemplo, Jesus, na época dele, tinha 10 leprosos. Ele curou os 10, segundo a história. Dos 10, só um voltou para agradecer. E Jesus não se revolta, porque fala assim, pô, brincadeira. Ou seja, ele investiu, estatística, né? ele investiu nas pessoas, mas não estava esperando um obrigado. Já que um veio dar obrigado, ele pegou esse e fez esse cara entrar na história. É isso que você falou aí. 9 não querem. Tudo bem, eu vou pegar o que quis, o que passou por esse crivo da fidelidade, da lealdade comigo e vou botar esse cara na história. Então, eu acho que... Mas tem a ver com isso, Thiago. Tem a ver com isso. Porque o que acontece? Olha, eu sempre falei, na minha linguagem de dia a dia de trabalho, eu sempre, assim, em algumas conversas francas que eu tinha, às vezes com a equipe, eu dizia, olha, deixa eu deixar uma coisa clara com vocês. Para vocês, se eu estou simulando aqui a minha conversa, né? Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês. Nós vamos realizar esse projeto com você ou sem você. Eu desejo que seja com você. Agora, para ser com você, não depende de mim. Depende de você querer, depende de você performar, depende de você realmente acreditar que eu vou realizar, eu vou fazer com você ou sem você. Eu quero que seja com você. Isso significa a gestão da expectativa, entendeu? Porque em outra época mais imaturo, eu já sofri muito com gente que eu investi muito e o cara foi embora. Eu fiquei, pô, gastei um tempo com esse cara. Também. Eu já me lamentei por essas coisas. Hoje não, imagina, né? Não me lamento. Talvez me lamente por 2 segundos. Quer, não quer, tem quem queira. Me lamento por 2 segundos e depois vamos para a próxima. Né? Se não for com o fulano, vai ser com o Beltrano. Olha só, vamos começar aqui algumas perguntas. Fica à vontade. Essa foi só a primeira, né, cara? Hã? Essa foi só a primeira. Essa está na introdução. A Daniele Capelesso mandou a seguinte pergunta. Tiago, pergunte para o Flávio como foi a questão de propósito no início dele. Hoje ele se preocupa com isso ou não? Afinal, devo me mover para ter sucesso financeiro e profissional guiado por um propósito ou só a vontade de ganhar dinheiro já vale? Bom, vamos lá. Eu adoro falar sobre isso, porque para falar sobre isso não pode ser hipócrita. Né? Estou ajeitando aqui meu celular.
Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro o seguinte: ganhar dinheiro é muito bom. Recomendo a todos que estão me ouvindo aí. Um conselho: pode ganhar dinheiro à vontade, é muito bom ganhar dinheiro. Facilita a tua vida, você dá o melhor para a tua família, você pode ajudar pessoas, você tem acesso a conquistar aquilo que você gosta, aquilo que você sonhou. Você pode fazer projetos sociais, você pode fazer muita coisa com o dinheiro que você ganha. É muito bom ganhar dinheiro. Você pode impressionar as criancinhas. Eu te contei isso, né? Um dia eu fui na casa do Flávio, aí fui com meus filhos. Aí quando a gente foi parando em frente à casa, minha filha falou assim: ué, pai, ele mora na prefeitura? Eu falei: não, filho, é a casa aí. Se comporta lá dentro, por favor. Muito bem. Bom, e aí o que acontece, Thiago? Ganhar dinheiro é bom, bom pra caramba. Agora, sendo bem prático, se o objetivo seu é só ganhar dinheiro, eu te garanto que tu vai ganhar pouco. Uhum. Ou, vou melhorar minha frase, tá? Eu te garanto que você vai ganhar menos do que poderia ganhar. Uhum. Pode ser até muito. Ficou melhor colocado dessa forma. Uhum. E eu te explico por quê. Quando o nosso objetivo é ganhar dinheiro só, e a gente ganha o primeiro milhão, e eu ganhei o primeiro milhão com 23 anos de idade. Time que está ganhando no semestre, você vai parando, né? E aí, tudo bem, o cara, pô, mas é o primeiro ainda, mas quando tu ganha o quinto, o 10º, que eu ganhei antes dos 30, você pode pensar assim, cara, para que você vai trabalhar mais? Para que você vai encher o saco lá com um funcionário, com um fornecedor? Para quê? Uhum. Para que você vai acordar às 7 horas da manhã quando você queria ficar mais 1 hora na cama? Para quê? Para que você vai receber um fiscal lá e que vai te multar injustamente? Você vai ter que lidar com essa burocracia estatal. Se você já ganhou 10 milhões, você não precisa mais trabalhar. Não é? Ou seja, quem trabalha para ganhar dinheiro, em algum momento, ainda que inconscientemente, no seu cérebro, vai fazer um cálculo de esforço versus resultado. Uhum. Ele vai pensar assim, cara, para ter esse resultado, para ter esse 1 milhão a mais, eu vou fazer um esforço muito grande. Eu já não preciso tanto desse 1 milhão a mais. Uhum. Então, quem trabalha só pelo dinheiro, invariavelmente vai ganhar menos dinheiro. Porque ele não terá motivo suficiente para poder se levantar, para poder enfrentar, para poder manter o seu entusiasmo em alta. Ele não vai ter motivo suficiente para isso. Então, geralmente, o cara que trabalha por dinheiro é o cara que, até por talento, pode ganhar algum dinheiro, mas vai ganhar muito, muito menos do que poderia ganhar. Agora, quando o cara trabalha por algum motivo, um propósito, algum motivo que esteja acima do dinheiro, ou melhor, que esteja acima dele, ou melhor, que esteja acima da sua existência. Uhum. Quanto mais alto for o seu alvo, mais motivos você vai ter para ir mais longe. Uhum. Se você não tiver um alvo que for muito grande, você não vai ter motivo para ir mais longe. E, de repente, hoje pode parecer meio irreal isso para você, que de repente você não ganhou nem teu primeiro bilhão ainda, que dirá o 10º. Entendeu? Então, e eu cheguei no primeiro bilhão aos 39. Não é? Então, eu falo com esses números com muita liberdade. O que me faz me levantar de manhã, ou estar aqui, às 10h30 da noite do Brasil, aqui falando para 11 mil malucos aí que estão nos ouvindo, o que me faz estar aqui não é... Primeiro que ninguém pagou nada, né? Aliás, eu devia dar uma conta bancária para vocês depositar aqui, né? Mas não tem. É de graça. O que me faz fazer as coisas que eu faço são aquilo que eu entendo que é a minha missão e o que é também os meus propósitos, meus motivos, né? O que me levanta todo dia de manhã. Então, eu digo para você que, ainda que seja para ganhar dinheiro, é melhor você ter um propósito. Eu acho que também o propósito é um agente motivador para você não desistir. E, por exemplo, eu lembro de uma frase que eu falei há 1 ano e meio atrás, nesse negócio de pegar avião todo dia. Aí cheguei na cidade
do cara que me levou para a palestra, o hotel era ruim. E aí eu estava naquela sequência. Eu lembro que eu falei assim, eu liguei para minha esposa e falei assim, pô, eu não preciso disso. Porque você não está se sentindo valorizado e tal. A gente falou assim, ó, você não precisa. Mas as pessoas que te escutam precisam de você. Você está aí para ganhar alguma coisa ou porque você tem que cumprir a sua missão? E aquilo é verdade. Aí eu tirei a reclamação e fui para cima. Entendeu? Então, Tiago, eu vou aproveitar e vou dividir contigo um pensamento que eu tenho sobre isso, tá? Uhum. Muitas pessoas me fazem exatamente essa pergunta. Flávio, por que você trabalha se você não precisa trabalhar? Uhum. E é uma pergunta exatamente nesse mesmo campo semântico, de significado aí que você citou. E a minha resposta clássica para essa pergunta é, bom, em primeiro lugar, eu respondo para o cara, né? Em primeiro lugar, a tua pergunta me deixa claro que você é aquele do tipo que acha que... do tipo que odeia trabalhar. E que não é possível que um maluco trabalhe porque quer. Como é que pode alguém trabalhar sem precisar? Ou seja, você provavelmente é um cara que odeia trabalhar, não é? E que você acha que não seria possível alguém trabalhar se não precisasse. Então, esse é o primeiro ponto, não é? Eu trabalho porque eu quero e não porque eu preciso. Ah, e outra coisa, você associa precisar a pagar conta. Uhum. Você associa, o cara precisa trabalhar porque para pagar a conta. Então, eu respondo assim para o cara, não, eu preciso trabalhar. Não é para pagar conta. Eu preciso para cumprir a minha missão. Então, ou seja, para cumprir tua missão, às vezes é preciso você estar num hotel daquele também. Você precisa sim. Não é só as pessoas que precisam te ouvir, não. Você também precisa. É verdade. E também você acredita que essa missão, esse propósito, está ligado ao sentido de vida que a gente tem? A tirar esse vazio existencial e falar, cara, eu sirvo para alguma coisa. Se você tira esse sentido de vida, como é que você fica? Não, aí não tem dinheiro que te faça ter prazer, né? Então a gente precisa sim, cara. Exatamente. Eu preciso estar aqui, entendeu? Não preciso estar aqui para pagar as contas. Preciso estar aqui porque eu sei que eu estou cumprindo o meu propósito, né? Muito bom, muito bem explicado. Olha aqui, tem uma outra pergunta que é básica, mas é muita gente que mandou uma pergunta muito parecida com essa. Esse aqui foi o Alexandre Óculos. Espero que não seja o sobrenome. Mas Alexandre Óculos, deve ser o negócio dele. Como começar do zero, quebrado, porém com muitas ideias? A pergunta é básica, mas teve pelo menos assim, Flávio, umas 50 perguntas nesse sentido. Eu estou zerado, eu estou quebrado, mas estou cheio de ideia. Como eu começo? Qual o seu conselho? Vamos lá. Vou dar na lata, tá? Uhum. Na lata, assim, sem aliviar. Não dá para começar do zero. Uhum. Todo negócio tem que começar com algum capital. Alguma coisa tem que ter. Uhum. Não tem como ser do zero. Eu não comecei do zero. Eu comecei do negativo. Porque eu tive que pegar empréstimo para começar. Mas se não fosse aquele empréstimo, eu não conseguia começar. Uhum. Todo empreendimento precisa de um investimento. Agora, você pode ter muito... Todo empreendimento precisa de um investimento. Esse investimento necessariamente precisa ser de capital, uhum. precisa ser de tempo e de conhecimento. Uhum. E aí a relação de conhecimento e capital, porque tempo é o mesmo, mas conhecimento e capital pode variar. Então, por exemplo, às vezes o cara tem pouco capital, mas tem muito conhecimento. Uhum. Ou seja, quando ele tem muito conhecimento, ele vai errar menos, cada erro custa capital, então ele consegue compensar um pouco o pouco capital com mais conhecimento, mais know-how. Uhum. Não é? Esse é um aspecto. Né? E outra coisa também, quando ele tem muito know-how, ele vai vender mais e vai, com o dinheiro da venda do cliente, vai gerar mais fluxo de caixa no empreendimento dele. E esse fluxo de caixa injetado vai necessitar uma quantidade menor de capital. Uhum. Ou seja, você pode começar um negócio com menos capital, zero não dá, tem que ter algum capital. Uhum. Tá? E no final da minha explicação, eu vou dar um conselho para quem tem zero. Tá? Eu quero não ficar só, porra, então não dá para mim, né? Então tem um conselho para quem tem zero. Mas vamos entender primeiro a teoria. Quando o cara tem... Outra possibilidade é o que? Era ter mais capital e pouco know-how. É aquele cara que tem assim, pô, preciso de 200 mil para abrir um restaurante, mas tem 500. Vou abrir um restaurante, pô. De repente eu vou errar, vou contratar um chefe errado, vou alugar, né? Mas eu tenho
capital, eu tenho oxigênio para respirar mais tempo. O cenário ideal é que você tenha mais capital e mais know-how, mais conhecimento. Quando eu comecei o meu negócio, eu tinha bastante, apesar de novo, eu tinha 23 anos, eu era muito novinho, mas eu já tinha 4 anos de muito conhecimento. Bastante conhecimento do segmento, porque eu trabalhei num negócio, no mesmo negócio antes de abrir a WhatsApp. E eu trabalhei fora do Brasil, trabalhei em 4 cidades do Brasil, 5 cidades do Brasil, Rio de Janeiro, Salvador, Ribeirão Preto, Cuiabá e Campinas. Ou seja, eu já liderava, tinha 20 gerentes que eu liderava, tinha formado pessoas, tinha treinado. Ou seja, eu tinha passado por aquele processo de formação de pessoas. Quando eu comecei, o que eu precisava fazer para dar certo já era menos do que eu já fazia como funcionário. Então, às vezes eu conto a minha história, pô, mas que loucura que o cara fez. É menos louco do que parece, porque eu tinha muito conhecimento. Então, com aquele dinheiro do cheque especial, que na época devia valer uns 100 mil reais hoje, não é? Foi meio da Luciano, cheque especial meio da Luciano, a gente começou ali a empreender, aquele dinheiro foi suficiente para fazer uma obra inicial, só que eu precisava vender para pagar no mês seguinte. Se eu não vendesse, quebrava. Só que aí, para eu vender, eu já fazia aquilo que eu já fazia já há muito tempo. Então, o meu know-how compensou a minha falta de capital. Muito bom. Eu tinha pouco capital, eu precisaria de pelo menos uns 100 mil reais na época, para começar. Mas o know-how acelerou. Mas o meu know-how, ele compensou isso daí. Tá? Eu vendo franquias hoje eu tenho mais de 600 franqueados na minha rede, e sempre quando um novo franqueado entra, eu traço esse perfil, eu olho para ele. Ele tem know-how, um pouco know-how, qual é o capital que ele tem, eu faço essa relação know-how versus capital, aporto o meu treinamento, nosso treinamento que a gente faz para o cara dar certo. A taxa de sucesso é altíssima. Não é? Porque você junta o nosso know-how com o know-how que ele vai desenvolver, que ele vai aprender, mais a grana do cara, o cara dá certo. Agora, se você for analisar, se você tem 0 e nenhum know-how, qual é a chance de você dar certo? É muito pequeno, cara. Exatamente. Então, uma pessoa não dá certo num negócio por acaso. Não é um golpe de sorte. É uma matemática, é uma estatística. Então, qual é o meu conselho para quem não tem nada? Todo 0. Meu conselho é o seguinte: você quer empreender no quê? Qual é a área que você quer empreender? Quero empreender na área X. Qual é o seu conhecimento na área X? Cara, eu conheço de longe, assim, mas eu não sei como é que são os fornecedores, como é que funciona a dinâmica de mercado, a sazonalidade, eu não sei. E eu não tenho grana nenhuma. Cara, ainda bem que você não tem grana. Você fosse empreender um negócio, você quebrar. Tudo. Faz o seguinte, qual a dica? Você quer empreender nessa área? Vai trabalhar nessa área primeiro. Trabalha uns 2, 3 anos nessa área. Muito bom. Junta um dinheiro, você vai adquirir conhecimento. Enquanto você... mas o salário é baixo. Cara, não interessa o salário. Você está ali para aprender. Vai aprender como é que é a cadeia produtiva, como é que é a cadeia logística, como é que é a dinâmica dos clientes, a sazonalidade, as técnicas de vendas. De preferência, trabalhe na área de vendas. Você vai lidar com cliente, vai ouvir cliente. Junta um dinheirinho. E, eventualmente, como você vai ter bastante conhecimento ao longo de 2, 3, 4 anos, eu fiquei 4 anos, você vai ter bastante conhecimento e algum dinheirinho, você consegue vender para um sócio. Você chega para um cara, para um sócio e fala assim: fulano, trabalha 4 anos nessa empresa, conheço tudo dessa área, tem um projeto nesse segmento que vai acontecer assim, assim, assim. A projeção de ganhos é essa. Eu vou botar meu dinheiro, vou pedir demissão e vou botar meu dinheiro. Você tem interesse em ser meu sócio? Pega o resto do dinheiro do cara, o cara aporta grana, ele vai ser teu sócio. Vende lá 20%, 30% para o cara, tem 80%, 70% do negócio, que você tem um conhecimento. E aí você conhece o negócio com capital e com conhecimento. Muito bom, muito bom. Isso foi muito bom, a gente anotou muita coisa aqui. A gente está quase 1 hora junto, eu vou te fazer a última pergunta. Isso, hein, cara? Eu vou te fazer a última pergunta aqui, baseado numa estatística de que 87% dos empreendedores muito bem-sucedidos, bilionários, que se destacam no cenário mundial, 87% desses empreendedores são casados. Mark Zuckerberg deixou uma frase falando o seguinte, que a maior distração de um empreendedor é uma namorada. Arranje uma esposa e comece a empreender.
qual a importância? Primeiro, qual é a veracidade disso na tua opinião sincera? Né? Porque eu costumo falar o seguinte: o pouco que a gente construiu, eu construí com a Janine. Eu nunca tive um sócio assim, né? Eu tive a Janine, entendeu? Qual a importância disso de verdade? Isso de verdade é importante? É 50% verdade, 50% importante? O que você me diz sobre isso? Então, olha, assim, é uma frase um pouco determinista que eu assim, não falaria ela. Não falaria dessa forma, porque é difícil você taxar, porque tem gente também que não é casado, que tem um monte de 13%. namorada e deu certo no negócio dele. Não, então, mas aí Então, mas assim, tem a estatística do 13% que dá certo. eu entendi, exatamente. Assim, eu não afirmaria dessa forma, porque eu tomaria muito cuidado para fazer uma afirmação um pouco determinista. Porém, eu estou fazendo, esse ano, 28 anos de casado, com a minha primeira namorada. Então, eu casei com 20 anos de idade. Tenho 48, vou fazer 28 anos de casado. A Luciana foi minha sócia. Eu cuidava da parte de marketing, na parte de vendas, desenvolvimento de produto. Luciana cuidava de contabilidade, financeiro, administrativo, cuidava das reformas. A gente foi sócio mesmo, né? Não foi só sócio no sentido de boca, não, de trabalho. De comunhão de bens, não. Sócio mesmo, sócio atuando como executivos, né? Eu era presidente do grupo, ela era diretora do grupo. Então, eu era trabalhava, reportava para mim. E ela entendia bem esse papel dela, eu entendia bem esse meu papel, e a gente sempre trabalhou muito bem juntos. Eu penso que quanto mais estável é a relação, vou falar aqui do ponto de vista bem racional mesmo, né? Tá. Mais lucrativa é a vida da pessoa. Porque para analisar, se o cara se casou, se divorciou uma vez, vai deixar não sei quanto de pensão aqui, não sei quanto de pensão para lá, casou de novo, vai divorciar a segunda, 50% a quarta. Ou seja, é um péssimo negócio fracassar no casamento. É um péssimo negócio. Não quero falar aqui dos valores, eu estou falando só matematicamente. Não é? Eu estou sendo tão pragmático quanto o Zuckerberg agora. Se você juntar o que disse o Zuckerberg mais isso, você vai ver que matematicamente é melhor um estilo de vida que você conheça uma pessoa e opte por esse estilo de vida mais estável com alguém e construa com essa pessoa. Você vai ter menos distração, você vai ter é muito melhor. Para mim, foi fundamental. A Luciana, para mim, é uma pessoa absolutamente fundamental. Eu não teria feito o que eu fiz se não tivesse a Luciana comigo. Eu nunca tive sócio. Luciana foi minha sócia. Agora não, hoje eu tenho. Hoje eu tenho o Carlos Martins e o Itaú, que são nossos sócios na nossa empresa no Brasil. Então, assim, hoje é um outro momento. Mas nos primeiros 15 anos era eu e Luciana viajando, construindo. A gente demorou 7 anos para ter filho. Os primeiros 7 anos a gente trabalhou pra caramba, viajou, abriu muita escola, construímos nossa vida junto, casamos cedo. Ou seja, eu com 27 anos eu tive meu filho. Meu primeiro filho com 27, mas eu tinha 7 anos de casado. Não é? A Luciana tinha 25 anos, eu tinha 27. Então eu penso que o relacionamento estável, esse estilo de vida, o estilo de vida da balada, do cara que quer viver a balada, a festa, cada um vive do jeito que quiser. Agora, se você for analisar matematicamente e em termos de foco e concentração, é uma vida com muito mais distração e a tendência é ter menos produtividade. Mas pode ser que tenha alguém fora da curva, não é? Alguma coisa do gênero. Flávio, eu estou muito feliz, muito agradecido por você ter aceitado o convite, estado aqui com a gente. Você contribuiu demais. Quantas pessoas aí puderam ser enriquecidas em conhecimento, seus conselhos. Para você é normal, né? Você vai falando da sua vida, mas para as pessoas são fichas caindo, muita gente anotando. Eu incentivo todo mundo que me segue a anotar. Falo muito sobre sabedoria, sobre crescimento através do conhecimento. Então, com certeza, muita gente anotou muita coisa. Quero te agradecer pela sua consideração, pela sua amizade, por ter conectado aqui com a gente. Que Deus continue te abençoando. Você é um cara muito iluminado já, mas Deus continue te abençoando. E pode deixar o último recado aí para a gente. E muito, muito obrigado por esse tempo. 1 hora do seu tempo são alguns milhares de dólares. Eu espero
Eu espero que não chegue a conta depois, porque a gente ficou quase 1 hora junto. Imagina, cara, que é isso. Bom, primeiro, prazer estar contigo, Thiago. Nós sou muito aqui feliz com a nossa amizade. Somos vizinhos também, né? Somos vizinhos aqui em Orlando. É um prazer estar aqui com você. Também prestigiando o lançamento do seu livro, Especialista em Pessoas. Obrigado. Parabéns por mais esse filho aí, exatamente. Tá aqui, ó. O meu tá ali, ó. Parabéns mesmo. Para a galera que está nos acompanhando, quero mandar um grande abraço para você. Obrigado aí por esse tempo que a gente ficou junto. Eu falei aqui de propósito, né? Uma das coisas que eu tenho muito claras como meu propósito é, de alguma forma, poder ajudar, colaborar, tocar, te dar algum insight. Para você que está aí do outro lado, às vezes vivendo um problema, às vezes vivendo um momento de dificuldade, às vezes sem esperança, achando que todo mundo chega a vez, a sua vez nunca chega, não é? Enfim, você que ficou aqui esse tempo me ouvindo o Thiago, quero mandar um abraço apertado para você, desejar que dê tudo certo para você e que, de alguma maneira, o que a gente deixou aqui possa colaborar com você e com a tua vida. Tá legal? Foi um prazer. E muito obrigado pelo convite, tá, Thiago? Obrigado, Flávio. Gente, obrigado por estar conectado. Paz e prosperidade para todo mundo. Até a próxima. Amanhã nós temos outra live. Vamos anunciar daqui a pouco o nosso convidado de amanhã. Obrigado, Flávio. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, gente. Bye, bye.